O objetivo que essas pessoas têm em mente é criar um governo mundial único, dominado pelas indústrias, bancos e banqueiros, onde, de certa forma, a moeda europeia, o euro, e a Constituição Europeia é uma parte desse governo mundial. Agora estão tentando fazer com a América, pela União Norte-Americana, e querem criar a nova moeda corrente chamada Amero. Então toda a agenda é para criar um governo mundial único, onde todos têm chips RFID implantados no corpo e onde todo o dinheiro deve estar nesses chips, não havendo mais dinheiro em espécie. E isso tem sido orquestrado pelos Rockefellers. Eles querem cumprir isso. Todo o dinheiro estará em chips, assim você tem dinheiro a todo momento em seu chip. Eles poderão ter a qualquer momento o quanto quiserem ter. Se quiserem tirar impostos de suas finanças, basta recorrer ao seu chip. Será um controle total. Sim, é como eu ou você protestarmos contra o que eles estão fazendo e eles simplesmente desligam o seu chip e você não terá mais nada. Não pode comprar comida, você não poderá ter mais nada. Então é controle total sobre o povo, sim, porque tudo estará conectado a uma base de dados com todos os seus registros, o que você faz ou o que você deixa de fazer. Tudo estará dentro do chip. Eles querem um governo mundial único, controlado por eles. Todo mundo chipado, todo o dinheiro dentro desses chips e eles controlam os chips. Eles controlam as pessoas e você se torna servo, escravo para essas pessoas. Este é o objetivo deles, as intenções deles. Você pode especificar quando encontrou o Sr. Rockefeller e como foi essa conversa? Eu conheci o Sr. Rockefeller através de uma advogada. Ela me chamou um dia e disse: "O Sr. Rockefeller quer falar com você." Eu tinha produzido um vídeo chamado Medas a Hell e ele viu o vídeo e queria me encontrar. E eu disse: "Ok, vou encontrar com ele." Eu o encontrei e gostei de ter o conhecido. Ele é muito falante, conversamos e compartilhamos ideias e pensamentos. Ele me disse, 11 meses antes do acontecimento do 11 de setembro, que haveria de acontecer um evento, mas nunca me disse o que seria. Mas que ia acontecer um grande evento e nesse evento iriam invadir o Afeganistão para controlar as tubulações de óleo no Mar Cáspio e iriam invadir o Iraque para dominar os campos de petróleo estabelecidos no Oriente Médio e fazer tudo isso parte da nova ordem mundial. E que também iriam atacar Hugo Chávez na Venezuela, e certamente o evento do 11 de setembro aconteceu e eu me lembro dele me dizer como iriam procurar por pessoas em cavernas no Afeganistão, Paquistão, em todos esses lugares, e seria a guerra contra o terror, a qual não se tem nenhum inimigo real e tudo não passa de um boato gigante, mas seria um modo do governo dominar as pessoas. Ele disse a você que seria um boato? Ah, sim, sem dúvida. Ele dizia que seria uma guerra contra o terror, isso enquanto ele ria. Como você pensa que aconteceu o 11 de setembro? E nada aconteceu desde então. Você acha que nossa segurança é tão ingênua assim, a ponto de não detectar aquela ameaça e evitar que aquelas pessoas do 11 de setembro embarcassem naquelas aeronaves? Ah, para com isso. É ridículo. O 11 de setembro foi arquitetado por pessoas do próprio governo e do nosso sistema bancário para perpetuar o medo no povo americano, impor o medo no povo americano para que se submeta ao governo e fazer o que o governo quer. É sobre isso que trata a guerra sem fim contra o terror. A primeira mentira foi essa. A próxima mentira foi para invadir o Iraque, derrubar Saddam Hussein e suas supostas armas de destruição em massa. Especificamente, isso foi há 6 anos atrás? Isso foi 11 meses antes do 11 de setembro? Sim. E o Sr. Rockefeller teve medo desse filme, já que ele disse para você que haveria esse grande evento e uma guerra contra o terror? Isso foi apenas para dar um aviso? Certo, era o que ele queria. Não haveria nenhum inimigo real. Assim você nunca poderia encontrar o vencedor de tal guerra. Ele disse que seria perfeito e ninguém poderia encontrar nenhum inimigo? Sim, ele disse. Nunca haveria vencedor e isso ia seguir para sempre e com isso poderiam fazer o que quisessem, assustando as pessoas. Veja, essa guerra ao terror é uma completa fraude, é uma farsa.
É muito difícil falar isso publicamente, porque o povo acha tudo isso muito surreal e não crê. Como você mesmo disse, eles não se importam. Mas a verdade tem de vir à tona. A verdade precisa ser dita nesta entrevista. O que importa é que toda a guerra contra o terror é uma fraude, é uma farsa. A ONU passou sim a controlar o Iraque logo depois que nós invadimos aquele país, mas a guerra contra o terror é uma piada. Então logo descobrirmos o que de fato aconteceu em setembro de 2001, e o responsável pelo 11 de setembro, estas perguntas deram início à guerra ao terror, e daí que tudo nasceu. A guerra ao terror começou em 11 de setembro, e tão logo alcancemos a profunda raiz do 11 de setembro, a verdade sobre esse dia, nós nunca saberemos nada da guerra ao terror. Você disse que ele e muitos outros na universidade, quando tornaram-se experts em fabricar fantoches, e sendo ainda mais específico no que você disse noite passada, sobre você ter 30% de devotos, você fez o filme Medzahel. Eles sabiam que você estava agindo, fazendo filmes, dando palestras. Então eles tentaram silenciar você, ou chegaram ao ponto de dizer: ei, não mexa com a gente, coisas desse tipo. Sim, isso aconteceu. Eu fui recrutado. Bom, na verdade é que éramos amigos. Conversávamos, jantávamos. Ele me dizia sobre investimentos que tinha, vários negócios de investimentos, e eu estive interessado em juntar-me ao Conselho de Relações Exteriores. Eu teria que ter uma carta para poder me juntar a eles. Eu estive realmente interessado nisso, seria um da equipe. Mas eu nunca fiz isso porque não é de onde eu pertenço. Eu disse: eu gosto de você, Nick, mas os nossos caminhos estão em lados opostos. Eu não sou a favor de escravizar as pessoas. E como ele ficou? O que ele disse? Bem, ele disse: por que você se importa com as pessoas? Por que se importa com todas essas pessoas? O que elas fizeram para você? Cuide da sua vida, da sua própria vida. Faça o melhor por sua família. Essas pessoas são servos, não deveriam significar nada para você. Isso era falta de sentimento e não era como eu me sentia. Era muita frieza. Aí eu perguntei: qual o objetivo de tudo isso? Você já tem tudo o que precisa, tem riqueza, poder. Qual o objetivo? E então ele me respondeu: ter todas as pessoas chipadas para poder controlar o mundo, para ter a elite, os banqueiros e alguns banqueiros de certos governos e assim controlar todo o mundo. Eu perguntei se todos os membros do Conselho de Relações Exteriores estão juntos nisso. E ele me disse: não. A maioria acredita no que eu penso, outros querem um sistema socialista. Temos que convencer as pessoas que o socialismo é capitalismo. É assim que os países comunistas fazem hoje. Outra coisa que ele me perguntou, e depois começou a rir, foi: o que você pensa do feminismo e da liberação da mulher? Eu fui bem convencional neste ponto e disse que as mulheres devem ter os mesmos direitos dos homens, trabalhar, ganhar igualmente, exatamente como ganharam o direito ao voto. Ele começou a rir e disse: você é idiota. Eu disse: por que sou idiota? Ele disse: vou te dizer o que significa isso. Nós, os Rockefellers, é que começamos esse movimento feminista. Nós que iniciamos a liberação da mulher. Nós temos todos os jornais e TV e também a Fundação Rockefeller. E há duas razões primárias para a elite bancar a liberação da mulher. Uma delas é que não poderíamos taxar metade da população antes dessa liberação feminina. E a segunda razão era: agora temos as crianças nas escolas mais cedo, capacitando e doutrinando as crianças a aceitarem o Estado como família primária.
a escola e as autoridades como sua família primária, não os pais. E essas são as razões primárias para a liberação da mulher. Eu pensava até aquele momento que isso era por uma causa nobre, mas quando entendi as intenções deles por trás disso, de onde veio, de onde criaram e o pensamento disso, então eu vi o mal por trás daquilo que eu julgava ser uma boa intenção.